Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nós estamos aqui dando início a mais uma EBD online, né? Onde ainda não podemos estar pertinho um do outro, cara a cara, mas cá estamos nós para trazer mais uma aula para a nossa edificação, terminando assim a nossa aula de número 13, né? A nossa aula de número 13 da revista, onde tem por tema exaltação ao amor na família, onde a gente está terminando aí o livro de Cântico dos Cânticos aí do Salomão, né? E o nosso texto base, ele se encontra, o nosso texto áureo, ele se encontra em Cânticos dos Cânticos capítulo 8. Deixa eu abrir aqui. E o versículo 7, que vai nos dizer assim: diz assim a palavra do Senhor, Cântico dos Cantos, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, e nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, meus queridos, Cântico dos Cânticos, né? Cântico dos Cânticos aqui é o último, digamos, dos livros poéticos na organização sequencial dos livros da Bíblia. A palavra cântico nas escrituras aqui se refere a uma composição poética não muito extensa, que, colocada em música, era entoada em homenagem a homens, assim como também, principalmente, em louvor a Deus. E a gente tem muitos textos aí que vai nos dizer sobre isso aí, como Salmo 92, Isaías capítulo 38, do versículo 9 ao versículo 20, vai nos falar sobre isso aí. Então depois vocês podem olhar esses textos aí, certo? E o título do livro é Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cantos. Esse é o título do livro. A gente vê aqui uma duplicação da palavra cântico, mas não significa que seja uma coletânea de cânticos. A palavra Cântico dos Cânticos é um superlativo que tem o significado de o melhor ou o mais sublime dos cânticos. Assim como ocorre em outras expressões que a gente encontra na Bíblia Sagrada, como Santo dos Santos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por exemplo, né? Indicando ser uma composição poética de alto valor, Cântico dos Cânticos, né? E o livro Cântico dos Cânticos aqui fazia parte do grupo de 5 rolos a serem lidos nas festividades judaicas, chamadas aí de Megila, né? Chamadas de Megilas, eram 5 rolos que eram tidos aí como livros santos e referenciado pelo judaísmo, como por exemplo o livro de Esther era lido aí na festa do Purim, o livro de Ruth era lido na festa de Pentecostes, assim como o livro Cântico dos Cânticos aqui, né? Cântico dos Cantos aqui era lido aqui, se dava no 8º dia da festa da Páscoa, interpretado aqui pelos judeus como uma referência histórica à saída do povo do Egito, né? Então, considerado aqui Cântico dos Cânticos aqui ser da autoria de Salomão, né? Lá em 1 Reis, capítulo 4, no versículo 32, vai nos trazer a informação que Salomão, ele escreveu 1005 publicações, 1005 produções de cânticos, né? Mas este foi o único inspirado e escolhido pelo Espírito Santo para fazer parte do cânon sagrado, para fazer parte, tornando-se assim um dos livros da Bíblia. Então, isso aí, sendo assim, é claro que há um propósito espiritual para nós observarmos tudo isso. Embora se trate de um cântico nupcial, a gente, quando lê Cântico dos Cânticos, a gente vai ver aqui que se trata de um cântico nupcial que tem
a intensidade do amor, da devoção expresso como uma característica principal do livro, Cântico dos Cânticos é o único livro das Escrituras, é o único livro da Bíblia que tem o amor como tema exclusivo. É claro que a gente vê o amor de Deus expresso na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas o livro Cântico dos Cânticos é o único livro da Bíblia que tem o amor como tema exclusivo. E os estudiosos da Bíblia, eles têm utilizado pelo menos aí 3 métodos aqui para poder interpretar como chegarem ao entendimento da mensagem de Cântico dos Cantos. Os 3 métodos que ele usa é que seja o que está escrito em Cântico dos Cânticos, é que seja literal. O outro método é que seja o método alegórico e também o método típico. Então a gente vai se decorrer por esses 3 métodos aí, para a gente entender aí, para a gente entender alguma coisa do Cântico dos Cantos. Para a gente não se alongar, a gente vai fazer essa aula um pouco mais rápida, porque o tempo é pouco, né? O tempo é pouco. Então, pegando aí pelo método literal, como muitos estudiosos trabalham, pegando pelo método literal, alguns dizem que o livro trata-se de uma história verdadeira, ou seja, sendo uma narrativa do relacionamento amoroso entre um grande rei e uma humilde donzela, ou seja, Salomão e Sulamita. Veja bem, é Sulamita, não é a Sunamita não. Salomão e Sulamita. Basta ler o capítulo 1 e o versículo 1 que diz Cântico dos Cânticos de Salomão. Então a gente vê aqui em 6, no versículo 13, vai dizer aqui, no versículo 13, volta, ó Sulamita, dizendo aqui quem é a esposa de Salomão, volta para que nós te contemplamos. Então, pelo método literal, eles veem aqui como sendo uma narrativa de um relacionamento amoroso entre Salomão e Sulamita. E a beleza e a pureza do amor conjugal, eles são colocados aqui em evidência, mostrando haver aqui um equilíbrio sadio entre os excessos da imoralidade sexual e a negação da sexualidade humana. Um outro método que alguns estudiosos usam é o método alegórico. Esse método aqui abre caminho para que se veja no quadro de amor de Cântico dos Cânticos a forma graciosa como Deus lida com o povo de Israel ao longo da sua história. Então, os judeus, que tinham grande apreço por esse livro, o consideravam como sendo uma alegoria espiritual, cuja finalidade era de mostrar o amor de Deus para com Israel. Então, neste caso, Deus é o que ama e Israel é o amado. Aplicada ao Novo Testamento, a alegoria encontrada em Cântico dos Cânticos retrata o amor de Cristo pela sua igreja, ou pela alma de cada um dos seus crentes. Então, nesse caso, Cristo é o que ama e a igreja é a amada. Um outro caminho, um outro método que alguns usam para a mensagem de Cântico dos Cânticos é o chamado método típico. Então, nesse método aqui, a narrativa da história de amor do livro é um exemplo, uma tipificação do sentimento encontrado entre Deus e o seu povo. É o amor puro, o amor espontâneo, mas que também é um amor mútuo entre esposo e esposa. Na narrativa do livro exemplifica uma verdade espiritual, que é o quê? Que é o mútuo amor entre Cristo e a igreja. Então, muitas são as passagens bíblicas que oferecem base para esta forma de entendimento. Eu creio que seja o mais correto, é o método típico, né? A gente vai ver aí que muitas passagens bíblicas oferecem base para esta forma de entendimento do método típico. O matrimônio espiritual entre Deus e o seu povo no Antigo Testamento e entre Cristo e a igreja no Novo Testamento.
é mencionada em vários textos bíblicos, como por exemplo em Jeremias capítulo 2, versículo 2, Jeremias capítulo 3, versículo 1, como por exemplo nas profecias de Oséias, Efésios capítulo 5, versículo 22, Apocalipse 19, versículo 7 do 9, Apocalipse 21, versículo 9, e por aí se vai. Então, meus queridos, Cântico dos Cantos, no capítulo 1, versículo 5, 6 e 7, vai nos dizer o seguinte. Cântico dos Cantos, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, nos diz o seguinte: Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Então, assim como a Sulamita, ela estava aqui morena por estar queimada do sol, ela apresenta-se ao seu esposo aqui procurando aqui demonstrar, querendo voltar assim, e dizendo aqui que tinha cuidado da vinha dos outros e não tinha tempo de ter cuidado da própria vinha, ela não pôde cuidar. Então a gente toma como exemplo aqui a igreja, que é a noiva de Cristo, a igreja que ela é consciente de suas imperfeições, perfeições essas decorrentes do pecado. A gente vê aqui que a igreja ela está sendo preparada para reunir-se ao esposo, sem mácula, como virgem pura, conforme informação, como a gente vê em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, que nos diz o seguinte. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 2, vai nos dizer o seguinte: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vós tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Que é Cristo. Então a gente vê aqui que quando a igreja, como nós como igreja, tiver a consciência de que a Sulamita tinha, de estar vagando por aí, cuidando de outras vinhas que não era a vinha do seu Senhor, e ela pede perdão por estar queimada do sol, por ter cuidado da vinha dos outros senhores e não ter tempo de ter cuidado da própria, né, pedindo perdão. A gente tipifica assim como a igreja de Cristo, que ela está sendo tratada, assim como a Sulamita está sendo tratada, né? A igreja de Cristo também está sendo tratada, assim como o Sulamita estava consciente dos seus erros. A igreja de Cristo precisa estar consciente das suas imperfeições, dos seus pecados, assim como a Sulamita estava querendo ser preparada para servir ao seu Senhor. A igreja também está sendo preparada para reunir-se ao esposo sem mácula, como virgem pura. E aí, a gente, quando ela estiver aqui, ela poderá dizer o que o esposo diz aqui a Sulamita, lá no capítulo 4 de Cântico dos Cantos, depois que sua esposa se apresenta a ele, 4 no versículo 7, ele vai dizer assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Um dia Cristo vai olhar para a sua igreja e vai dizer que a sua igreja ela é formosa e ela não tem defeito. O que a gente vê que a esposa aqui em Cântico dos Cânticos, né, a esposa, a Sulamita aqui, ela demonstra uma preocupação com os perigos que cercam a vida do casal e pede que haja cuidado quanto a isso. Em uma linguagem poética, ela vai dizer aqui no capítulo 2, no versículo 15,
ela vai dizer aqui nessa linguagem poética, que é o livro, na verdade, todo, no capítulo 2, no versículo 15, ela vai dizer aqui: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Interessante o que nos chama a atenção nessa linguagem poética aqui, ela fala de raposas e rapozinhas, ou seja, perigos grandes, facilmente perceptíveis, que a gente consegue enxergar, e outros perigos pequenos que de tão pequenos parecem inofensíveis, porém são ameaçadores uns e outros, tanto pequeno quanto grande. Então, de um modo semelhante aqui, de alguma forma, a Igreja de Cristo, ela deve estar consciente dos perigos que cercam e recorrer ao Senhor para que a proteja dos devastadores. Perceba que ela diz: apanhai-me, no versículo 15, apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam os vinhedos. Ela está pedindo auxílio, ela está pedindo socorro ao seu Senhor. E a igreja, ela precisa também, assim como a esposa sulamita aqui, como está pedindo o auxílio do seu Senhor, a igreja também, ela precisa pedir o auxílio do Senhor para que proteja a igreja dos devastadores. Você quer um exemplo de raposas e rapozinhas que estão no nosso meio nos últimos tempos? Os falsos profetas. Os falsos profetas que estão aí que tentam a todo tempo destruir as suas vinhas, né? Tentam a todo tempo destruir as suas vinhas, procurando assim implantar desvios doutrinários no meio do povo de Deus. E precisamos, como igreja, estar atentos, fazer como a esposa, fazer como a sulamita, pedir que o Senhor venha a nos ajudar. E uma coisa que nós podemos fazer é oração. Oração e atenção aos ensinamentos da palavra de Deus são os principais cuidados a serem tomados como forma de proteção para a igreja. Uma outra coisa que a gente consegue perceber aqui no livro de Cântico dos Cânticos é a questão da fidelidade. Fidelidade essa requerida pelo Senhor e que tantas e tantas vezes tem sido negligenciada e rompida pelo seu povo. É outro quesito aqui que aparece exemplificado aqui nas palavras da sulamita em Cântico dos Cantos. No capítulo 2, no versículo 16, ela vai dizer aqui: o meu amado é meu e eu sou dele. A igreja, ela tem que ter esse entendimento que o meu amado é meu e eu sou dele. Nós, como igreja, nós precisamos entender que o meu amado, Cristo Jesus, é meu e eu, como igreja, eu sou dele. Nós somos levados aqui a lembrar de o que diz o Senhor lá no versículo 7, Jeremias capítulo 7, no versículo 23, ele vai dizer: e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É isso que Deus está dizendo: eu serei o vosso Deus e vós serei o meu povo. Então, chamando o povo de volta à fidelidade, chamando o povo de volta à fidelidade pelo arrependimento e pelo abandono das transgressões. Como igreja, nós precisamos abandonar as nossas transgressões e seguir a nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Uma outra coisa aqui que ressalta, um aspecto aqui que ressalta a nossa observação, é a ênfase aqui que é dada aqui ao amor, aqui, é a devoção.
existente entre o casal do livro de Cântico dos Cânticos, então encontra o seu correspondente no Novo Testamento em Efésios capítulo 5. Vamos para Efésios, deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 5, o versículo 22 e 23, a gente vai ver aqui no Novo Testamento aqui, Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23, olha só o que diz aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Então a gente vê aqui que o amor existente entre o casal do livro de Cântico dos Cânticos encontra o correspondente aqui, esse amor aqui no Novo Testamento, em Efésios, onde a união entre Cristo e a igreja é apresentada aqui como um modelo ao casal cristão. Então, tanto o texto de Cântico dos Cânticos como o texto de Efésios, eles exaltam o amor na família, a começar pelo relacionamento entre marido e mulher. Então, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a mesma função ela é atribuída ao marido, a mim e a você que está me escutando, marido, homem. É atribuída a mesma função aqui, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a mesma função é atribuída ao marido no lar cristão. Cabe a ele o governo e o cuidado da família. Então, por isso, as mulheres estão recomendadas à submissão aos seus maridos, do mesmo jeito, do mesmo modo que a igreja está sujeita a Cristo. Interessante que as mulheres não gostam dessa palavra submissão, acha-se diminuída, acha-se pequena, mas não tem nada a ver. Submissão é uma missão, né? A missão é do homem e a mulher tem a submissão, ou seja, os dois estão na mesma missão, sendo que o cabeça é o homem. Então, esse mesmo método aqui, como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher também deve estar sujeita ao homem. Então, esta submissão, no entanto, está fundamentada no amor que o marido deve dedicar à sua esposa, tal como Cristo amou a sua igreja. Tal como Cristo amou a sua igreja a ponto de entregar-se a si mesmo por ela, e dela permanece cuidando até os dias de hoje. Então, sendo assim, o parâmetro para o amor no lar cristão é o mais elevado possível. É o amor de Cristo para a igreja. Esse é o parâmetro do homem para entender o amor que ele deve ter para a família. É o amor, o mesmo amor que Cristo teve pela sua igreja, que continua amando, que permanece cuidando, né, até os dias de hoje. Então, precisamos entender que o que tem falado aqui, Cântico dos Cânticos, aqui diz aqui: o amor é a maior expressão entre um homem e uma mulher que estão comprometidos com um relacionamento. E esse amor não é edificado a partir de coisas, não é comprado ou trocado por posses. O amor não pode ser trocado por um dote. Ele é cultivado na esperança da redenção, no compromisso que não se pede nada em troca além da fidelidade. Essa fidelidade significa ser fiel na condução do lar, na harmonia da casa, nos projetos a dois e, claro, na exclusividade de um para com o outro. E nada disso pode ser adquirido pelo dinheiro. Nenhuma experiência com Deus está relacionada ao dinheiro. Com o amor cultivado entre o homem e uma mulher, não seria diferente. Por mais forte que seja, as águas e correntezas não são suficientes para apagar a chama do amor e afogar a esperança da vida a dois. E esta é uma relação de uma noiva atraída pelo noivo, assim como a igreja é por Cristo e seu amor sacrificial. Ela não o trocará por nada, pois sabe bem
onde está firmado. Por isso, desvencilha-se de qualquer obstáculo, enfrenta qualquer tempestade e águas correntes. Uma vez desvencilhada das desatenções, os pensamentos dela se voltam para o seu amado, pois a maior alegria é estarem juntos, e nisso há plenitude. Então, assim como a igreja está plena em Cristo, há plenitude na noiva com o noivo. Ambos anseiam pela presença do outro, e essa é a qualidade do amor esperado biblicamente entre o homem e a mulher, existente entre Cristo, sua noiva, e a sua igreja. Então, meus queridos, porém, o mesmo modo que em Cântico dos Cânticos a felicidade do casal se dá por uma mútua participação, assim acontece com as recomendações de Efésios capítulo 5, versículo 33, que diz o seguinte para a gente terminar essa aula. Efésios capítulo 5, versículo 33, nos diz o seguinte, 5:33: Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, como Cristo ama a sua igreja, eu também devo amar a minha esposa, você deve amar a sua esposa. Assim como Cristo ama a sua própria igreja, nós precisamos amar a nossa esposa. E você, esposa, assim como a igreja respeita a Cristo, você também deve sim respeitar ao seu marido, né? Então, que respeite, ame, segundo as recomendações. Tito, deixa eu ver o que é que diz Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, no versículo 4 de Tito, veja só a recomendação que tem. Tito, capítulo 2, versículo 4, diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então, vocês, mulheres, têm um grande papel. Nós, como homens, nós temos o papel de amar as nossas esposas, respeitando, cuidando, assim como a esposa tem o papel de respeitar os seus maridos, para que assim, dessa maneira, instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Respeite, ame, e aí está a recomendação de Tito, não? Então, que a sua família, que a nossa família, ela seja sempre abençoada com o mais e mais amor, e que possamos aprender aqui no Cântico dos Cantos, né? A história de Salomão com a Sulamita, um livro onde fala muito de amor, amor entre um homem e uma mulher, e o amor entre a igreja e Cristo, né? O amor entre um homem e uma mulher, e o amor entre a igreja e Cristo. E assim nós acabamos a nossa revista, né? A nossa revista. Nós acabamos assim. E o Cântico dos Cantos, capítulo 2, versículo 16, para a gente terminar aqui, ele diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Então, diz aqui o texto da revista que esta expressão está à disposição para ser utilizada por aqueles que decidem percorrer a jornada do amor pacientemente, contemplando e sabendo viver cada etapa. Aqui também encontramos um ultimato aos casados e uma orientação aos solteiros, o pertencimento sexual no momento correto e a fidelidade conjugal. Assim como nós precisamos ser fiéis às nossas esposas, nós precisamos ser fiel também à Igreja de Cristo. Nós precisamos ser fiel também ao noivo, né? Nós precisamos ser fiel a Cristo Jesus. Então, que o Senhor nos ajude,
né? O Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele em todos os momentos das nossas vidas. Que possamos aprender com Salomão, com o Cântico dos Cânticos, onde tem muitos ensinamentos para mim e para você. Então que o Senhor Jesus nos abençoe grandemente. Espero que você aproveite esta aula, né? Se você tiver algum comentário, pode deixar o comentário abaixo aí, que há alguma coisa que ficou sem você entender, você põe os comentários aí no WhatsApp, no YouTube. Deixa aí o seu comentário que aí a gente tenta responder para você, tá bom? Um grande abraço, Primeira Igreja Batista de Patos, homens de Deus, mulheres de Deus, e logo em breve nós estaremos de novo, cara a cara. Deixa tudo isso passar, que logo nós estaremos juntos mais uma vez. Então que o Senhor Jesus assim abençoe a mim e a você. Uma boa aula para você. Deus abençoe.